Se tem alguém que respira vendas, essa pessoa é Laura Rezende, gestora comercial do Grupo Libertempo, especialista com mais de 20 anos de mercado e dona de um olhar afiado para o cliente. A Laurinha já treinou equipes, fechou negócios marcantes e sabe como transformar meta em realidade. No Papo de Quem Faz de hoje, a gente vai falar sobre estratégias, mentalidade e constância para vender mais e melhor. Se você quer crescer em vendas e nos negócios, fique até o final. E claro, já segue o nosso podcast nas redes para você não perder nenhum episódio. Aqui o nosso propósito é simples: aprender com quem realmente faz acontecer. Bem-vinda, Laurinha Rezende. Obrigada, Éder. Obrigada pelo convite. Essa apresentação aí ficou chique, né? Faltou na apresentação aqui. Laura, eu falo que ela é minha prima, amiga, conselheira, coach, treinadora e brava. E tudo mais um pouco. E instrução vem. É uma troca muito natural. Uma troca muito rica, admiração é mútua, né? A gente conversa muito e somos apaixonados por venda, né? É um prazer estar aqui hoje para poder compartilhar com as pessoas algo que é tão latente em mim, né? Eu trabalho com vendas desde os meus 18 anos e falo que venda não é para vendedor, venda é para todo mundo. Todo mundo precisa saber vender. Se vender, vender seu produto, vender seu serviço. Então, acho que tem muita coisa para a gente poder compartilhar aqui, contar e despertar esse lado vendedor aí das pessoas. Sim, sim. Sem venda não existe negócio, não existe dinheiro, não existe O produto resultado. Pode ser maravilhoso. Já pensou em quem vai vender? Não. Então feche as suas portas, querido. Porque não tem produto bom, se não tiver vendedor para poder vender, não tem sucesso. Sim. Laura, vamos lá. Para quem ainda não te conhece, conta um pouco da sua trajetória, como começou na área comercial e como foi se tornar gestora comercial de um grupo tão importante como o Grupo Libertempo. Nossa, a trajetória é longa, né? São 20 anos, todos eles dedicados à venda. E eu falo que, na verdade, a venda me descobriu. Porque eu fui trabalhar com vendas para poder pagar minha faculdade de Direito. Sobreviver. Só sobreviver, poder pagar a faculdade. Na época, meus pais não conseguiam mais me ajudar financeiramente. E aí, nesse momento, eu me dediquei às vendas, gostei e fui descoberta através de um cliente oculto, de um bom atendimento que eu fiz. A pessoa me convidou para trabalhar em uma outra grande empresa. Dessa outra grande empresa, eu fui galgando cargos, né? Cheguei à supervisão das empresas de varejo de moda, né? Foi onde eu comecei. Mas, principalmente, um detalhe me chamou a atenção que me fez fazer essa virada de chave. Eu não passava a madrugada estudando direito, mas eu passava a madrugada montando treinamentos. E eu falei, opa, se eu tenho prazer em montar os treinamentos de venda, não tenho prazer em estudar direito civil, algo está errado, né? Ou algo está muito certo. Foi nesse momento que eu realmente resolvi encerrar a faculdade, mas me dedicar exclusivamente às vendas. E aí morei em Belém do Pará, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Barbacena, Leopoldina, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, todos eles transferida para trabalhar, para poder organizar operações comerciais, melhorar processos comerciais. Trabalhei na indústria têxtil também. Sempre com venda, né? Sempre com venda, direta ou indiretamente. Quando você fala com venda, né, eu fui gerente de expansão da indústria têxtil. Então, nesse momento, eu não vendia diretamente o produto, eu não fechava a venda, né? Porque os representantes da indústria iam vender. Mas eu vendia a ideia de que aqueles aviamentos da indústria eram interessantes para aquelas estilistas. Então, era uma venda diferente, mas acontecia também ali uma venda de estilo, uma venda de moda, uma venda de tendência. Então, também era uma venda. Então, também era vendedora. E hoje eu tenho o Dica da Laurinha, que eu já fazia isso há muito tempo, né, Éder? Assim, eu já treinava equipes, eu já fazia palestras, mas hoje eu resolvi realmente consolidar esse meu movimento através do Dica da Laurinha, que é onde eu realmente vou nas empresas, entendo, né, faço um diagnóstico do que a empresa precisa e passo para eles todo o ensinamento que eles precisam de venda dentro daquele modelo de negócio. Sim, sim. Eu sempre, às vezes, conversando com o empresário, e o empresário ele tem mania de reclamar, né? Então, ele sempre reclama de venda, sempre colocando desculpa em alguém, no governo, na crise, no mercado. E aí eu gosto de perguntar, tá, mas suas vendas estão ruins? Aí eu sempre lembro do Dica da Laurinha e falo, mas o que você tem feito para... Qual que é a sua responsabilidade? Qual que é a sua estratégia de comercial para que você não deixe o seu faturamento cair e as suas vendas cair? O que você tem feito a mais para poder
gerar a falha, aquele buraco que está gerando nas vendas. E geralmente esses empresários que estão reclamando muito são os que não estão fazendo nada. Mas você está fazendo anúncio em rádio? Não. Você está fazendo impulsionamento em rede social? Não. Você está fazendo alguma ação de panfleto na rua? A sua empresa é de tinta, você está fazendo alguma ação dentro de um condomínio, de um loteamento, onde que tem muitas casas construindo? Não. Não está fazendo nada. Então você está arrumando desculpa, então você deve procurar. Terceirizando, eu falo que o empresário, às vezes, ele terceiriza responsabilidades, né? Tá vendendo mal, é culpa da minha equipe. A culpa é sua. Porque se a equipe que está lá dentro não está te tirando resultado e você está mantendo ela lá, a culpa também é sua. Então, o empresário, quando a gente fala de vendas, né, ele tem que lembrar, Weber, que é um conjunto de coisas que fazem parte da venda, né? Quais conjunto de coisas? Meu preço é competitivo, meu estoque está de acordo com a minha demanda, a minha comunicação com o meu cliente final está de acordo com o meu tom de voz, eu estou treinando e desenvolvendo a minha equipe para que o meu atendimento seja de excelência. Hoje, em um mundo competitivo, onde os produtos são muito similares, você encontra uma concorrência em toda a esquina, se você realmente não priorizar coisas como o atendimento, agilidade, resposta rápida, você realmente vai reclamar da venda. E o empresário, ele tem isso, né? Tá ruim para quem? Porque se não está entrando dinheiro na sua empresa, está entrando na empresa do outro. Você pode ter certeza disso. Com porque certeza. A gente é brasileiro. Todo ano o país cresce. Porque a gente é brasileiro e a gente faz o nosso corre. Independente de governo, independente de movimento, a gente precisa gerar o movimento que a gente quer para nossas empresas. E não é ficando parado que isso vai acontecer. Sim. A gente vai falar um pouco depois, mas tem muitas ações e muitos esforços na área comercial para poder você buscar realmente converter vendas, né? Muito. Posso contar um caso? Pode. Hoje, uma reunião mais cedo mesmo, a gente falou sobre... Ela me contratou para dar um treinamento de vendas. Aí eu falei, olha, antes de treinar de venda, tem que chegar a demanda de venda, porque nem demanda de venda está chegando. Eu vou treinar o que se a demanda não está chegando. Então, a gente deu 2 passinhos para trás, entendemos por que a demanda de venda não está chegando, né? De consultas, né? No consultório, de procedimento. Por quê? Poxa, o Instagram dela está parado, o movimento da rádio dela está iniciando, a comunicação dela dentro do espaço ainda não está efetiva. Então, assim, é um conjunto de coisas. Para eu chegar para treinar alguém para vendas, ela tem que ter demanda. Então, não tem nem o que treinar, trazendo o cliente, tem que estar trazendo pelo menos o interessado a comprar, né? Exatamente. E também o contrário não resolve. Se trouxer muito cliente, trouxer muito lead, trouxer muito... E às vezes a pessoa chega num comércio aberto, por exemplo, os vendedores estão todo mundo no WhatsApp, todo mundo olhando para o celular e nem vê, que às vezes você entra numa loja e sai e o vendedor não viu que você entrou. Você falou até de um ponto importante, Éder, fugindo até um pouco da pauta. Hoje a gente tem uma grande máquina de vendas na mão, que é o WhatsApp, né? O Instagram, o WhatsApp. Mas o cliente em loja, ele é prioridade. Ele está na sua frente. Ele tem a expectativa de que tenha uma experiência boa naquele momento, naquela oportunidade. Se o seu cliente ele decidiu ir até a loja, o mínimo que você precisa dar para ele é uma boa experiência. Porque hoje a gente tem tudo na palma da mão, 24 horas. Então, se ele te deu a preferência de ter a oportunidade de atender ele na loja, faça isso com excelência. E aí, em alguns casos, a gente indica que quando tem muito volume de mensagem no WhatsApp, Instagram, de atendimento, coloca uma equipe focada nesse atendimento online, para que o online não fique de lado e a pessoa em loja tenha uma experiência positiva. Sim. Então, o cliente na loja ele tem que ser realmente... Ele é prioridade, ele está na sua frente, tem que estender o tapete para ele. O cara tá perdeu o tempo dele para sair da casa dele, para ir lá na loja, você tem que fazer... Pelo menos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite tem que dar, né? Não fala bom dia, boa tarde, boa noite, você tá morto. Mas tem muito comércio que a gente entra que os vendedores não vêem nem que você entrou. E aí a gente tem que escolher se a gente quer dar o dinheiro para essas pessoas que não conseguem nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Sim. Laura, vamos lá. Foram mais de 20 anos na área de vendas. Quais foram as mudanças que você percebeu no mercado e no perfil do cliente nesse período? Qual foram as maiores mudanças de 20 anos para cá? Éder, muitas mudanças aconteceram de 20 anos para cá. Eu poderia ficar horas aqui te falando quais foram elas, mas eu vou te falar as principais. Primeiro, a chegada da internet, né? Então, a gente hoje tem o concorrente na palma da mão, como eu acabei de falar.
Outra coisa que a gente não tinha no passado, essa quantidade de lojas abertas. Então, assim, quando você pensava em loja de tecido, há 20 anos atrás, você tinha 2 opções, né? Quando você pensava em farmácia, você tinha ali meia dúzia de opções. Hoje, quando você fala de farmácia, você tropeça em farmácia, você tropeça em loja, você tropeça em tudo. Então, assim, qual que é o diferencial para que a pessoa queira ir na loja presencial? Por que eu vou lá ao invés de comprar na internet? Por que eu vou nessa farmácia ao invés de ir na outra? Por que eu vou comprar nessa loja ao invés da outra loja? É realmente o atendimento que você vai prestar. E não digo só o atendimento, é a experiência sensorial que você vai ter dentro daquela loja, né? De você conseguir realmente ter essa diferença dos outros comércios. Então, assim, hoje, o nosso consumidor, ele está ansioso, com pressa, sem paciência para poder esperar a sua resposta no WhatsApp. Ele quer tudo com urgência, tudo é para ontem, e com a concorrência enorme. Então, assim, quem não foi se adaptando a essas mudanças, velho, provavelmente está sofrendo e muito. Ou fechou as portas ou está sofrendo muito. E é uma coisa que eu vou dizer, quem decide como quer comprar é o cliente, não é você. Não é você. Há uma pessoa que eu conheço, gosta de ligar para poder conversar. Querido, se você gosta de ligar, o seu cliente gosta de falar no WhatsApp, adapte-se. Não tem essa coisa. Eu gosto do telefone, o problema é seu. O problema é seu. Ele quer ser contactado pelo WhatsApp. E tem que se adaptar. Quem decide como quer comprar é você, não sou eu. Eu me adapto. E a forma que vai se comunicar, cada uma pessoa com mais idade já é mais telefone, falar. Então você se adapta à maneira que ele quer. Se você vai ligar para a pessoa e falar assim, me manda aqui, cara, me manda aqui. Se eu quero tomar um café, vai tomar um café. Se eu tenho de qualidade com aquela pessoa no momento do café, o tempo é exclusivo. Você não vai disputar a tela. Você não vai disputar o WhatsApp. Então, se a pessoa quer tomar um café com você, vá. Porque é aquele tempo que você está com ela, você vai estar 100% dedicado à atenção a você. Sim. Olá, eu costumo falar que mudou muito, a tecnologia mudou muito, a internet abriu o mercado. Hoje você compra, se você não quiser comprar nada mais em lugar físico, você compra tudo pela internet com 2, 3 cliques. Então, mas eu costumo falar que o bom vendedor, ele além de falar um bom dia, de ser uma pessoa que se conecta com o cliente, com o comprador, ele tem que saber o que está vendendo. Porque se ele não entender a fundo, se ele não souber realmente detalhes específicos do que ele está vendendo, ele não tem história para contar, ele não tem confiança nem no que ele está vendendo, e aí ele vai ficar inseguro e o comprador não compra quando o vendedor não sabe nem. E aí, mas tem coisas que o vendedor fala, eu vou procurar saber. Não tem jeito, o cliente já perdeu a confiança. Vou procurar saber, o cara não sabe sobre o que ele está vendendo, já perdeu a venda. No meu entendimento, game over, já perdeu a venda. Então, é muito importante, mesmo com toda a informação, com toda a tecnologia, o vendedor tem que entender a fundo do que está vendendo. Até porque hoje, quando o cliente chega, ele já sabe do seu produto, né? Um vendedor de carro hoje que não sabe falar da tecnologia, dos diferenciais daquele carro dele, ele vai perder para o cliente, porque o cliente já chega na concessionária sabendo tudo que ele quer sobre o carro e sobre a concorrência. Sim. Então, saber do produto, como é que você vende alguma coisa que você não conhece? Você falou de vendedor de carro, mas o vendedor de carro tem que saber sobre pessoas também, né? Ele tem que entender muito do carro. Todos os vendedores. Mas ele tem que saber como se conectar, como se adaptar àquela conversa ali e, através de perguntas, ele colher informações do comprador para que ele... eu fui na concessionária um dia e o que eu menos estava procurando era saber de economia do carro. Porque não era uma busca minha. Isso para mim não é. Eu não viajo com carro, então eu não tenho um consumo de combustível altíssimo. Então, eu queria saber detalhes do carro, tudo menos o consumo de combustível. E o vendedor focou o tempo todo no consumo de combustível, na economia. Eu vou te trazer uma reflexão sobre isso que você falou. Porque você falou que os vendedores precisam saber muito do produto. Sim, o vendedor precisa saber muito do produto. Mas se tem uma habilidade que ele precisa saber é escutar. Se ele não escutar o cliente, ele não vai conseguir fazer aquela venda. Sabe por quê? Você chegou na concessionária, ele ancorou todo o discurso dele em uma coisa que não fazia menor sentido para você na economia. Você tem uma filha, você tem uma esposa, o que você quer? Conforto, segurança, airbag. Mas ele só vai saber o que você quer se ele te perguntar e te escutar.
Então, toda a argumentação dele Pergunta boba, né? O que você procura? Mas não. toda a argumentação dele foi construída em algo que não é relevante para você. Quando você vai comprar um carro de 300 mil, a última coisa que vai te preocupar é, de fato, o consumo dele. Se você tem 300 mil para poder comprar no carro, o quanto que ele está fazendo por litro não interessa. Mas a tecnologia dele, o design, a segurança, Quantos tudo isso airbag? vai fazer sentido para você dentro da sua necessidade. Se você for um jovem playboy, o que faz sentido para você no carro? O ronco do motor. Então, se ele economiza gasolina, se ele tem airbag, pouco te importa. Você quer o ronco do motor. Mas se você tem uma família, provavelmente você vai se preocupar com a segurança. E ele precisa perguntar para poder saber. Entender o perfil do cliente, né? Exatamente. Precisa ter escuta ativa. Falar menos, escutar mais, para que na hora que ele precise argumentar, ele tenha aonde ancorar aquela contorno de objeção. Sim. Laura, qual foi a venda mais marcante da sua carreira? Aquela que te ensinou algo que você carrega até hoje? Eu tenho uma coisa para poder compartilhar, uma venda marcante. Quando eu entrei para a indústria têxtil, eu tinha o desafio de expandir para marcas que não compravam na indústria têxtil. Essas marcas são grandes players, né? C&A, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, e eu tinha esse objetivo. E eu sou uma pessoa muito entusiasmada, né? Eu sou uma entusiasta. Então, quando eu vi aquelas oportunidades, o contato dos estilistas, eu falei assim, gente, vou fazer acontecer. E tinha um colaborador que falou assim comigo, desiste. Já tentei várias vezes, nem me recebem. E aquilo eu falei assim, não te recebem, mas vão me receber. Faltou resiliência, hein? Não te recebem, vão me receber. Liguei, tentei várias vezes, até o estagiário meu da época falou assim comigo, Laura, chega, né, tá feio. Tanto que eu me humilhava para poder conseguir marcar com eles em São Paulo. Mas eu consegui, foi na C&A, eu consegui fazer esse agendamento. Eles passaram a ser clientes fixos da indústria, e eu falo que essa venda marcou muito, por quê? Porque eu não me deixei influenciar pelo meio, né? Aquele meio tóxico que estava dizendo para mim que não era possível. Eu fui resiliente, porque aquele não para mim não significava nada, o não era para mim, o não era para o momento deles. Mas eu tinha certeza que na hora certa eu ia conseguir, com jeitinho, com técnica, marcar a reunião e conseguir vender. E assim foi, são clientes da indústria até hoje. Então, foi uma venda que me marcou. Tirei vários aprendizados dessa oportunidade. O vendedor tem que entender que tudo é possível, né? Tudo é possível. Se ele Desde que ele acreditar. coloque Às vezes energia, não é naquele momento, mas vai ser daqui a pouco. você começa a plantar a sementinha ali, uma hora e aí, o resultado. que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar as fast fashion, né, que são esses grandes magazines, entender o tempo de coleção deles, entender o que eles precisavam, entender o que eles precisavam de valor. E eu, inclusive, criei dentro da indústria produtos para que eu pudesse atender esses magazines. Então, dentro desse desenho todo, eu passei a ter produtos exclusivos para esses magazines, com o preço que ia caber dentro do orçamento deles, que é tudo muito apertado, no tempo de entrega que eles precisam, que eles fazem coleção a cada 2 meses. Então, eu entendi, eu não cheguei lá só para poder falar aqui, toma que eu vendo o aviamento. Né? Eu entendi a necessidade que eles tinham e me adequei. O brasileiro não desiste nunca. Nunca. E o bom vendedor, também não. brasileiro ainda, não desiste de jeito nenhum. Né? Jamais. Laura, existe algum erro que você cometeu lá no início e que hoje, olhando para trás, virou um grande aprendizado? Eu, às vezes, falava mais com o cliente. Eu falo muito, né? Você deve ter percebido. E hoje eu me policio para que eu faça as perguntas e eu escute. Realmente, eu acho que no passado eu queria vender a qualquer custo e eu não escutava. Falta de experiência mesmo, né? Uhum. Que é o vendedor do carro que eu acabei de contar, com certeza ele acabou de receber aquele treinamento e no treinamento que ele recebeu sobre o carro falavam muito de economia, de eficiência e ele acabou... Só você falar com o concessionário que eu vou lá oferecer o dica da Laurinha para ele, contar que o que vende é o benefício, não é a característica. Sim, mas aí a falta de experiência do vendedor, ele ficou muito focado em falar o que ele aprendeu no treinamento e esqueceu realmente de escutar o cliente, que é o que você acabou de falar. O que você vê como habilidades inegociáveis para alguém que quer ter alta performance em vendas? Conhecer o produto e escutar o cliente. E eu vou te dizer outra coisa, tem um CRM, tá, gente? Não tem como você aumentar sua performance em vendas se você não tiver um CRM. Se você não tiver uma plataforma que faz a gestão de relacionamento com o seu cliente, é impossível você alcançar números extraordinários, porque a sua mente ela é limitada. Então, ocupa ela com coisas que realmente vão fazer sentido e diferença na hora de você vender. Você não precisa de ficar lembrando sozinho que dia que é o aniversário do seu cliente, como é que foi a última conversa. Se você tem
uma plataforma, né? Uma tecnologia que te ajuda com Que isso. hoje é tão acessível, né? O CRM antigamente era coisa de Tem de graça, né, Éder? empresas gigantes, Tem mas de hoje... graça, tem de graça. Não é desculpa para ninguém, sabe? Sim. E também, gosto de contar isso, na atual empresa que eu estou hoje como gestora, a gente conseguiu alavancar em 2 milhões o faturamento, né, que é muito representativo para o nosso segmento, no ano, e eu atribuo isso à minha incansável luta para o preenchimento do CRM ser feito de maneira correta. Dali derivaram-se ações de marketing, dali derivam clientes inativos, contato, e eu tenho certeza que isso é fruto de um trabalho bem feito de CRM. Já que você está falando de CRM, então, qual é o grande gargalo, qual que é a grande dificuldade para as empresas ou começarem, ou quem já começou a usar o CRM, que consiga ter uma constância as pessoas, para poder das pessoas. Realmente a resistência é a maior dificuldade. Das pessoas, a maior dificuldade de implementação de CRM são as pessoas. Enquanto o vendedor não vê ganho real naquilo, ele acha que aquilo está burocratizando o trabalho dele, está tornando moroso, né? Sim. Então, enquanto ele não vê aquilo como um braço dele na venda, ele tende a sabotar. Sabota mesmo. Nesse grupo que eu estou atualmente, a gente está implementando o CRM desde 2018. Então, assim, hoje, de 2022, quando eu retomei ao grupo, que a gente faz um trabalho, né? A gente mudou todos os relatórios, a maneira que as pessoas viam para o CRM, e recentemente eles tiraram o relatório. Pegou todo mundo de calça curta. Quando eles tiraram esse relatório, todo mundo falou assim, meu Deus, estou travado, não sei o que fazer. E aí eu falei assim, tá vendo? Aí a gente, né, vocês reclamam do CRM, reclamam de que tem que preencher. Olha a falta que faz. Hoje ninguém consegue mais trabalhar sem o CRM. Se você trocar a senha do CRM, ninguém trabalha mais. Ou seja, a resistência ao uso é como qualquer resistência de hábito que você não está instalado ali e que o CRM é só mais um. Então, é que você realmente conseguir instalar o hábito e como que você vê qual que é uma ferramenta que uma empresa pode usar para que ela consiga implantar esses hábitos na equipe comercial? O que a gente faz normalmente, quando a gente vai fazer a implementação do Pipe Drive, que é o que eu uso, de um CRM, né, de maneira geral, é pegar uma pessoa que tem uma performance um pouco mais organizada, que vai dar cadência naquilo, que está a fim de melhorar a entrega, para poder fazer o piloto. Quando essa pessoa faz o piloto e a equipe toda percebe a melhora da performance dela, todo mundo, opa, eu quero isso também, né? E outra dica que eu dou para quem quiser fazer a implementação do CRM é mostrar semanalmente os resultados que a utilização do CRM vai dar. Através de relatório, através de processos de venda, através de progressos de venda, quais são os pontos de melhoria que aquele CRM está trazendo em termos de números, de análise e o que está sendo feito com aqueles números. Porque as pessoas passam a ver valor naquilo. E uma coisa que a equipe sempre falava era o seguinte, eu preencho isso aqui para nada. Ninguém faz nada com isso. Então, quando eu escutei essa fala, eu falei, opa, então eu preciso compartilhar com eles todas as ações que estão derivando dos indicadores que o CRM está me dando. Que às vezes não consegue enxergar. Não consegue enxergar e ver valor nisso. Mas eu te desafio a pegar uma empresa que implantou o CRM que não teve resistência das pessoas. Se você achar eu mudo meu nome. Sim. Porque você está tirando a pessoa totalmente da zona de conforto que ela está ali no trabalho dela. E vendedor vende, né? Sim. Não preenche, né? Sim. É assim que eles pensam, né? Mas aí, se não usar um CRM, eu falo assim, o vendedor vende. Mas ele bate num teto que ele não consegue ultrapassar. E a mudança é de top-down, né? Se a gestão não utilizar o CRM, embaixo ninguém vai usar. Eu uso o CRM como se fosse realmente a minha agenda. Eu uso diariamente, o tempo todo, olho os números, olho os indicadores, pergunto, questiono, trago reflexões, porque assim, se eu não mostrar para eles que aquilo é importante, os resultados vindo, eles não vão comprar ideia jamais. Sim. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Bora correr, né? Laura, no método Scott eu falo que antes de escalar a empresa, é preciso escalar o ser humano por trás da empresa. Na sua experiência, como o vendedor pode se fortalecer internamente para ter constância e disciplina nos resultados? Eu acho que isso você tem mais propriedade para poder falar do que eu. Eu percebo a sua evolução, né, desde quando você resolveu ter o CPF forte, né, desde da sua disciplina com esporte, com alimentação,
com a sua rotina. Você mesmo fala, né? Era um vendedor bagunçado e há 10 anos você veio buscando essa disciplina. Eu vejo o quão foi grandioso e um diferencial para você essa virada de chave. Então, acho que você tem mais propriedade para poder falar que eu ainda estou no processo de CPF forte. Eu falo que o que me trouxe constância, o que me ensinou na minha vida, constância e disciplina, e que realmente mudou a minha vida por completo, em todas as áreas, foi o esporte. Porque nada ensina sobre constância e disciplina como o esporte. O esporte ele é muito democrático, né? Então, assim, quem treina mais, quem se dedica mais, vai chegar na frente, não tem jeito. Em qualquer esporte, você pode comprar o melhor equipamento para correr, você pode comprar o melhor tênis, que se você não treinar, não tiver constância e disciplina diária para treinar, você não vai ser o melhor de maneira alguma. Nem no esporte, nem na vida, nem nos negócios, né, Éder? Então, realmente é um belo ensinamento. Admiro muito e aí sua... a gente entende que a constância e a disciplina, quando você aprende no esporte e consegue aplicar no esporte, você, sem perceber, você começa a usar dessa estratégia de ser constante nas vendas, na vida pessoal, na sua oração de todo dia, no seu cuidado com as pessoas que você se relaciona. Em pequenos detalhes você começa realmente a ter constância, e nas vendas, por exemplo, o vendedor que é constante, ele pode falar com o cliente uma vez, 2 vezes, e se ele for constante, ele vai conseguir converter a venda, não tem jeito. Uma hora a Uma venda hora acontece, vai, né? uma hora vai. Só que a maioria desiste no meio do caminho. Eu falo que venda de terreno, por exemplo, no mercado que eu atuo também, a média é 1% de conversão. Ou seja, você fala com 99 clientes para vender um terreno. Nossa, baixa a conversão, né? Tem como. Se o corretor, o vendedor, se ele não tiver constância, se não tiver resiliência e disciplina para continuar, mesmo tendo 99 negativos, que às vezes só o último que vai converter, ele não vai conseguir trabalhar nesse mercado. Mas essa não é a sua estatística, hein? A minha estatística é um pouquinho maior. A sua cada enxadada uma minhoca. Por quê? Porque conhece bem o cliente, né? Eu acompanho a trajetória do Éder como vendedor há um tempo. Ele conhece bem o cliente, quando ele lança algum produto, né? Tem terrenos, tem outras coisas. Ele sabe exatamente qual o perfil daquele produto para aquele cliente, então ele oferece de maneira muito assertiva o produto que combina com o perfil daquele cliente. E isso torna a venda uma conversão melhor, né? Eu falo que o cliente, o comprador, na grande maioria dos negócios, ele te compra muito, às vezes, pela conexão, pela troca que vocês tiveram ali no dia. E eu vejo muito, assim, às vezes o corretor mostra o mesmo produto, às vezes, diversas vezes, e ele não consegue converter. Mas eu consigo identificar, por exemplo, muitas vezes o corretor está dentro de um empreendimento, mostrando um produto, e aí ele liga para tirar alguma dúvida que o cliente está e ele não soube responder. Perdeu a venda. Aí eu vou dar informação, ele vai dar informação para o cliente, mas o cliente não vai comprar. Mas aí eu vou só fazer um parênteses, né? Ninguém sabe tanto de um negócio quanto quem o criou. Sim. Então, assim, você criou, né? Vamos falar do seu loteamento aí, do permute, né? Das suas duas frentes que você tem. Ninguém vai saber mais falar daquele loteamento de alguém que comprou o terreno, fez a terraplanagem, fez o paisagismo, imaginou casas construídas ali do que você. Então, em alguns momentos, é melhor que a pessoa seja humilde para dizer assim, vou checar, do que ela dê uma informação errada. E que aquilo acaba frustrando depois a pessoa. Então, assim, a maneira como ele vai dizer para o cliente, Éder, que ele não tem aquela informação, pode mudar a respeito disso. O que ele vai dizer? Que o que eu chamo? Consulta ao especialista. Eu vou dizer assim, Mariana, olha, essa pergunta eu vou ligar para o especialista, a pessoa que idealizou todo esse loteamento aqui, porque vai saber falar melhor do que ninguém sobre essa dúvida. Eu vou ligar para ele no Viva Voz aqui e ele vai te explicar sobre isso. E aí, a dica é, liga, tira essa dúvida com o especialista na frente do cliente, ali na hora, em loco, lá na visita, ou junta todas ali as dúvidas e depois faz um retorno
Para não ficar aquela conversa ali. Às vezes a pessoa liga para o especialista às vezes não vai atender na hora. E vai ficar, pô, a pessoa, especialista dele, não atende o telefone dele, pode gerar uma... assim você atende com as pessoas, né? Mas que você dá de dica? Eu sugiro que tire na hora. Se for uma dica, por exemplo, no seu caso do loteamento, sobre água que vai escoar, esgoto, data de entrega, a área de lazer que vai ficar pronta, se a represa, por exemplo, vai ter acesso a alguma coisa, eu tiraria na hora. Por quê? A pessoa está ali, ela está demonstrando real interesse, trouxe uma dúvida que pode ser decisiva para ela comprar aquilo ou não, e aí naquele momento é a hora de você continuar encantando, né? Ele já teve fez as perguntas corretas, já trouxe o diagnóstico sobre qual argumento ele precisa para poder contornar a objeção. Então, assim, se for uma dúvida, entre aspas, simples de ser sanada, mas que ele não tem naquele momento, eu ligo na hora. Agora, se uma dúvida for em relação à documentação, sobre a entrada, coisa do tipo, de repente, seja melhor ver depois, para que ele te dê, inclusive, um feedback. Ó, esse cliente aqui vale a pena, pode pegar o carro dele tá bom, eu já chequei, tudo. Ele pode ver depois e até fingir que você não atendeu o telefone. Ele pode fingir que te ligou, porque realmente naquele momento não cabe. Mas, assim, isso é um feeling de um bom vendedor, entender quando cabe a ligação do especialista ou quando cabe tirar depois as dúvidas. Sim. Eu acho que o vendedor, qualquer coisa que ele for vender, na verdade, ele tem que buscar informação, 100% das informações a fundo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a mexer com loteamento, eu busquei cursos sobre loteamento. Para quê? Para que eu pudesse entender a fundo e eu não tivesse dúvida alguma sobre todo o produto que eu estou vendendo. Então, eu busquei cursos, fui para fora, procurei cursos sobre coisas básicas, por exemplo, como topografia de terreno, como Lei 6766, que é uma lei antiga no Brasil, mas é a que é válida até hoje. E ali tem todas as informações sobre loteamento urbano, sobre parcelamento de solo. Então, é muito importante que o corretor, que o vendedor, ele também seja uma pessoa interessada. Hoje eu falo que pouquíssimos corretores que vendem terreno entendem, sabe, às vezes nem o básico, que é um terreno aclive, declive ou terreno nivelado no plano. Aí eu vou trazer 2 reflexões para você. Primeiro, quantos anos você vende terreno e faz terreno? 10 anos. 10 anos. Então, uma pessoa que começou a vender 2 anos, é impossível que ele tenha a mesma bagagem que você. Então, seja gentil quando alguém tiver uma dúvida. E segunda coisa que eu vou te dizer, as pessoas são responsáveis pelo próprio desenvolvimento. Eu não posso fazer a parte dela. Então, você buscou se desenvolver e aprender. Não cobre isso das outras pessoas. Elas têm que fazer a parte dela. Sim. Mas eu vejo que sim, é muito comum entre os corretores, não que está há 2 anos só. Já tem corretores que é parceiro, que tem 60 anos de idade, tem 40 anos de mercado imobiliário, que vende terreno e não sabe até hoje o básico. Então, realmente, sim, cada um a sua procura, o seu interesse, mas perde-se muita venda porque falha em um monte de informação na hora que está com o cliente em loco. Perfeito. E aí você decide se você quer trabalhar com esse corretor ou não. Sim, sim. Né? A gente pode dar para eles ferramentas para que eles aprendam, compartilhar links sobre as leis, sobre escoamento, terraplanagem, topografia. Se eles não quiserem, isso não vai fazer sentido, porque hoje a informação está acessível para todo mundo. Todo mundo pega o telefone e consegue ter essa informação na palma da mão. Agora, a pergunta é, ele quer? Porque se não quiser, é aquilo que a gente falou lá no início. O empresário, ao invés de terceirizar a responsabilidade, decide, porque também é responsabilidade sua você querer esse corretor trabalhando com você, não. Ou você montar um time de campeão, para que as pessoas realmente performem bem, e você tem ali, em vez de ter 40, se você ter 4 excelentes, ganhando bem, performando bem, ou se você quer manter gente mais ou menos perto de você. Esse assunto a gente fica umas 3 horas falando aqui umas 3 e não horas, acaba. Mas realmente é uma dor que existe no mercado e que tem muito, acho que de uma maneira geral, dos corretores, eles realmente não buscam muita informação na parte de terreno e o grande gargalo é que a grande maioria está ali em busca realmente de sobrevivência. Então, a pessoa está mais preocupada em realizar a venda e receber ali a comissão sobre a venda do que realmente buscar conhecimento sobre o produto, buscar conhecimento técnico. Eu dei treinamento para uma construtora recentemente, Éder, e eu falei a questão do corretor. Eu sou corretor ou eu estou corretor? Há uma diferença muito grande. Porque hoje a corretagem ela acabou sendo lugar de pessoas que estavam meio perdidas na vida. E quando a pessoa ela decide ser, a performance dela é outra.
Quando a pessoa está corretor, Só pela sobrevivência. só pela sobrevivência, ela não tem interesse Não em se vai ter desenvolver. interesse em se desenvolver. Ela não tem nossa. interesse em desenvolver. E aí, assim, a empresa não é uma clínica de reabilitação para a gente poder recuperar as pessoas, né? Eu não estou aqui para recuperar ninguém. A empresa existe para dar lucro. Sim. Então, se aquele colaborador não está te dando lucro, não tá aquilo não é clínica de performando, foi feita a não é o lugar sinalização, dele. não é o lugar dele. Sim. Né? Laura, como você lida com momentos de baixa? Quando o cliente não fecha, o mercado está retraído ou o time está desmotivado? Primeira coisa, eu me afasto de gente desmotivada, tá? Porque, assim, motivação vem de dentro, não. Todo o ambiente, ele impacta para que você seja motivado ou não. A empresa e tudo mais. A primeira coisa que eu faço é realmente me blindar das pessoas que estão desmotivadas. Porque aquilo, isso é contagiante, é impressionante. A pessoa que está desmotivada, ela começa a dar aquela baixa no escritório, aquela baixa na empresa, que parece que está tudo ruim. E quando você vai olhar, você fala, opa, não está tão ruim assim. Essa pessoa não está performando bem Trouxe assim uma mesmo. energia hoje aqui E aí, que tá... primeira coisa, eu me blindo. Porque quando a gente entra nesse ciclo, nessa nuvem negra mesmo, assim, nessa nuvem cinzenta de pensamentos ruins, a gente tende a entrar nela, né? Aí vira tudo um problema. Laura, eu olho sempre para o lado positivo o seguinte, aonde eu posso buscar melhorias para isso? Porque se está em baixa, é o que eu disse, está em baixa para mim, porque para o outro está performando. Então, assim, vou movimentar, vou me conectar com outras pessoas, o meu networking está baixo, estou me relacionando pouco, estou aparecendo pouco, o meu produto não está competitivo, vou pensar em produto novo, vou envolver a equipe, trazer eles para perto para poder pensar o que pode ser feito de diferente. Agora, assim, um gestor, uma liderança que se deixa bater porque tá em baixa, não, ele pode ser empático. Olha, esse mês não está tão bom quanto os outros, mas a gente vai fazer com que o próximo seja melhor ainda que o anterior. Porque se a gente se deixa contaminar por isso, aí vai todo mundo ladeira abaixo, né? Principalmente gestores que têm uma energia alta, eles influenciam muito o meio. Então, se você chega triste aqui no seu escritório, você pode ter certeza, todo mundo vai baixando a energia. Se você chega, igual eu chego nessa confusão que eu arrumo aqui, né? Uma confusão danada, todo mundo fica no meio da confusão também, entendeu? Fica todo mundo meio assim, porque a gente influencia no meio. Então, se a gente está para baixo, vai todo mundo ficar para baixo. Vira aquela coisa morna. Então, eu acho que a gente tem que o gestor, o líder tem que cuidar. Tem que cuidar. E também se conectar com, às vezes, tem alguma pessoa do time que está ali precisando de alguma ajuda, precisando de alguma coisa. Isso, aí a gente acolhe, identificar, a gente acolhe, separa ela para ela não poder contaminar os outros, porque vira aquele efeito assim, hoje está muito ruim, né? Nossa, hoje tomei 3 não, nossa, ninguém está fechando, nossa, aí acabou, ninguém vende mais, pronto, aí todo mundo arrumou desculpa pro mercado, não vende, a equipe inteira está ruim para todo mundo, todo segmento, não tá, é impossível. Laura, eu sempre gosto de falar aqui sobre o método Scott, que é uma metodologia que nasceu da minha própria trajetória, de todos os meus erros e acertos. Eu falo que o empresário, o empreendedor, ele sempre erra muito mais do que acerta. E eu costumo falar que ser empresário, ser empreendedor não é tão romântico igual muitos pintam aí nas redes sociais. Então, realmente, tive muitos acertos, muitos erros, muitas quedas, muitos recomeços, e eu hoje chego à conclusão que o grande gargalo, a grande dor do empreendedor é porque realmente ele fica muito focado no CNPJ, na empresa, e esquece de cuidar dele mesmo, de buscar conhecimento, de se autoconhecer e de fazer um treinamento primeiro, para a gente estava falando de líder aqui agora, né? Mas ver como a pessoa vai ser líder de alguém, sendo que ela não está conseguindo regular ali nem a vida pessoal dela. Então, o método Scott foi criado para fortalecer primeiro o ser humano, para depois a gente realmente querer escalar e querer conquistar aí grandes negócios, grandes empresas. Então, eu falo que para ter uma base sólida no negócio, para sustentar o crescimento de qualquer empresa, eu quero te fazer uma pergunta em cima disso, que é a seguinte: se um vendedor iniciante estivesse começando hoje e tivesse acesso a um material como nosso e-book, videoaula e mentorias, por onde você acha que ele deveria começar para extrair o máximo proveito de um treinamento mais voltado para uma pessoa, para o seu desenvolvimento realmente pessoal, para que ele consiga performar bem nos negócios, nas vendas?
Tá? Por onde ele vai começar, eu não sei, porque eu vou precisar de saber qual é a primeira deficiência que ele percebe nele. Mas o que eu ia dizer para ele, duas coisas. Primeiro, vá consumir conteúdo, curso, mentoria de quem já passou. Eu não acredito em palestrinha de coach que sobe no palco para poder vender curso de venda que nunca vendeu nada, né? E eu não consigo confiar em um empresário que vai falar em alguém que vai falar sobre empreendedorismo comigo e gestão que nunca geriu nada. Para mim, isso assim é completamente descolado da realidade. Sim. Como você vai falar sobre pessoas se você nunca liderou uma equipe? É impossível, né? Então, a primeira coisa que eu iria dar de conselho sobre o método Scott o Éder tem lugar de fala, tá? O Éder já vivenciou, já quebrou, reergueu, tem uma resiliência incrível para poder se superar e começar novamente, admirável. Então, independente do curso, se for método Scott, qualquer outro, vá procurar alguém que já viveu na pele. Não vá atrás de palestrinha de cima de palco, tá? E segundo, a pessoa tem que estar aberta a ouvir os pontos de melhoria dela, né? Porque dói. Mudar dói, crescer dói. Então, assim, esteja aberto a isso como realmente uma possibilidade de mudar de fase na sua vida. Então, acho que é isso que eu daria. Assim, por onde começar? Não sei. Né? Tem gente que tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, tem gente que tem dificuldade em falar sobre o que vende, tem gente que tem esse bloqueio, né? Não consigo falar o que eu faço. Acho que estou sendo inconveniente. Então, assim, eu começaria pela mentalidade mesmo, de assumir que precisa de ajuda. Sim. Tá? Buscar realmente o conhecimento. Né? De quem conhece e quem já viveu. Porque se só a teoria resolvesse alguma coisa, todo mundo poderia ter acesso à Coca-Cola e montar uma Coca-Cola. A receita está lá. Quem viveu e sabe fazer é diferente. Sim. Que conselho você deixaria para quem quer não só bater metas, mas construir uma carreira sólida em vendas? Se relacionar com as pessoas. Aprender a se conectar. Não importa o que você venda, você pode vender atrás de um computador, você precisa se relacionar com as pessoas. Em uma época de IA, de tecnologia, de inteligência artificial, onde as pessoas estão cada vez mais distantes, eu continuo acreditando que as relações humanas é o nosso ativo mais precioso, sabe? Você precisa se conectar com as pessoas. E uma pesquisa recente, eu tive acesso, 64% das pessoas estão dispostas a comprar e a pagar mais de pessoas que elas conhecem e se relacionam. Olha quanto que é relevante você conhecer as pessoas, você se relacionar com as pessoas. Eu sou totalmente... Acredito muito no que todos os negócios que acontecem são por relacionamento, por conexão. E eu falo que a venda acontece muito, como tudo na vida, né? As pessoas fazem negócio com as outras pela admiração e se conecta pela admiração. Então, completando um pouco do que você falou, eu acho muito importante a pessoa ser também uma pessoa interessante. Sim. Ser não uma ser pessoa... interesseiro, né? Sim. Seja interessante, não seja interesseiro. O networking, ele é intencional e é uma troca, Éder. Sim. É uma troca. É uma troca interessante, Sim. não interesseira. A dica aí eu vou dar a dica da Laurinha sobre esse assunto, é fazer o quê? Servir o máximo que puder, sem preocupar se vai receber alguma coisa em troca ou não. Porque quando você está servindo, você vai, com certeza, colher muitos frutos, muitos resultados bons. Sim. Onde as pessoas, para a gente finalizar, Acabando! Pessoas podem conhecer mais você e o seu trabalho, onde te achar? Fala aí, suas redes sociais. Vai ser um prazer. A minha rede social, onde eu concentro as informações sobre treinamento e venda, é o Dica da Laurinha, _. O meu pessoal é Laurinha Rezende com S, onde eu estou falando sobre mim, a minha vida agitada. Mas se quiser me conhecer mesmo, chama para um café. Eu gosto de tomar um café, eu gosto de bater papo, eu gosto de me conectar com as pessoas. Se puder ser um vinho, melhor ainda, né? Não, porque agora eu tô sem álcool. Tá na fase fitness? Tô na fase fitness, tá. Eu tô sem álcool, tá? Mas obrigada pelo convite, com prazer. Espero que tenha sido útil. Espero que as pessoas possam ter insights desse momento aqui e entender que todo mundo vende alguma coisa sempre. Se você ainda não percebeu isso, certamente você está perdendo dinheiro e oportunidade. Obrigado. Obrigado pelo seu papo. A gente já tem
tantos papos e papos e mais papos juntos. Só gravamos mas hoje, a resenha não acaba nunca, né? Se ficar 3 dias seguidos, a resenha não acaba nunca. É isso aí. Obrigada. Muito prazer, obrigado. gente. Prazer. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter dedicado seu tempo aqui ao nosso podcast. Conte sempre comigo, viu? Admiração aqui é mato. Obrigado. Esse foi o podcast Papo de Quem Faz. Aqui a gente realmente bate papo, troca, conversa com pessoas que realmente fazem, com experiências, com vivências. Então aproveite, curta as nossas redes sociais, nos acompanha. Esse é mais um episódio do nosso Papo de Quem Faz.